Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe exatamente os pronomes demonstrativos divididos pelas suas funções. Então, vocês vão ver que a gente vai ter basicamente 3 tabelinhas diferentes, tá? Então, vem comigo para a gente entender melhor isso aí. Então, olhe só. Aqui, com a função temporal, ou seja, quando eu quero me referir ao presente, ao passado ou ao futuro, tá? Então, no presente, eu uso este, esta, isto, este ano. Então, este ano terá grandes nomeações. Se eu quero falar sobre um passado recente ou um futuro próximo, esse, tá? Por exemplo, a gente está no comecinho do ano, então vou me referir ao final do ano passado. Esse final de ano, o que acabou de acontecer. Passado ou futuro distante, aquele, aquela, aqueles anos 90. Faz tempo que faz anos 90, certo? Então, um passado distante. E olha aqui, aí, neste final de semana, eu tô falando no final de semana que vai acontecer. Nesse verão, acabou de terminar o verão, a gente tá no inverno e acabou o verão agora, nesse verão. Aquela década de 70. Então, percebam, quando a gente tem uma função temporal dos pronomes demonstrativos, eu vou usar o quê? O este para o presente. O esse para passado recente ou futuro próximo. E este, ou aquele para futuro distante ou um passado distante, tá? Então, pensem nessa organização, tá? Patrícia, já ouvi outras versões de esse e aquele, ou este, tá? A gente tem aí sim algumas outras versões de alguns gramáticos mais modernos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a sua banca é um pouco mais tradicional. E a gente tem que aí usar os padrões de gramática, ou seja, a gente tem mais sustentação nesses pontos para vir a brigar com a banca, tá bom? Agora, olha só, função temporal. Então, dá um print aí nessa tela para você levar isso para a sua prova. Agora a gente vai falar de função espacial. A função espacial, pessoal, é aquela que a gente aprende na escola, desde muito cedo. Então, perto de quem está falando? Este lápis. Este. Perto de quem está me ouvindo? Esse. E se o objeto está longe? Aquele. Lembra? Esse é o estudo clássico que a gente tem de pronome demonstrativo, que é uma função espacial, né? Que a gente fala assim, este lápis, não tem um lápis aqui não tem. Esse que tá com você e aquele que tá lá longe. Essa é a função, então, espacial que a gente tá acostumado. Ó, este violão aqui tá na minha mão, este. Isso, ó, a roupa tá na pessoa, isso é roupa. E aquilo é uma estrela, ó, a estrela tá longe, tá? Essa é a função clássica, então, que a gente sempre estuda na escola dos pronomes demonstrativos, tá bom? Mesma coisa, tira um print aí, hein? Agora, a função textual. Pessoal, essa função textual, quero que vocês escutem com muita calma, com muita tranquilidade, porque essa função textual é a que vocês mais vão usar. E é a que sempre dá muita dúvida, muita dificuldade. Os alunos nunca entendem por que fez aquilo na correção, por que não fez aquilo, né? Eu gosto de trazer essa aula de coesão e coerência antes da gente começar a nossa prática, justamente para, quando eu for corrigir o seu texto e apontar, não é nesse, é neste, você vai lembrar, falar assim, é verdade. Então, olha só, vem aqui comigo para a gente falar sobre a função textual. Então, na função textual, este
presente. Opa! Esse, o que já foi, e aquele também. Então, peraí, aqui que tá errado na minha tabelinha, aguenta aí. Então, vamos lá. Aqui vai entrar a anáfora e a catáfora, tá bom? Então, na verdade, aqui, opa, deixa eu pegar uma caneta aqui pra mim, peraí. O esse é anáfora. Anáfora. Aquele, tá? É também anáfora. Qual que é a diferença, Patrícia? Vem aqui comigo para eu te explicar. Qual que é a diferença de esse, este e aquele? Isto, olha só, isto era importante para ela. Dinheiro, sucesso e prestígio. Então, o que era importante para ela? Isto, que tá aqui. Então, catáfora, eu estou antecipando uma informação. Agora, se eu inverter, se eu colocar primeiro o que é importante para ela, ó, dinheiro, sucesso e prestígio. Isso, ó, isso. Por quê? Porque eu tô retomando algo. Agora, esta e aquele. Aquele, lembra, é o elemento que está mais longe. Ou seja, o primeiro elemento da enumeração, Pedro. Qual que é o segundo elemento da enumeração? Aline, é o mais próximo, esta. Então, resumindo, informação já foi dita. Esse, nesse, nessa, nisso. Informação ainda não foi dita, eu estou antecipando. Este, esta, aquilo, para frente. Tenho 2 elementos e quero fazer referência aos 2. O primeiro elemento, aquele. O segundo elemento, este. Bom, então veja, aquele eu só vou usar no texto, eu só vou usar com enumerações quando eu tiver 2 termos e eu tenho que fazer a diferenciação entre eles, tá bom? Basicamente, é isso que a gente tem dentro do texto. Tira aqui um print também para que vocês possam levar isso para a prova de vocês, para a prática de vocês de texto, tá bom? Patrícia, eu tenho só pronomes? Não, nós temos também advérbios, tá? Os advérbios, eles trazem circunstância. Isso daqui, pessoal, inclusive para a sua prova, é muito importante, tá? Falamos em advérbios. Advérbios, eles são o quê? Eles complementam, eles dão uma informação nova ao verbo. Verbo ou adjetivo, por exemplo. Então, eles trazem muitas bancas, né? E a banca de vocês, de vocês faz isso. Traz o quê? Advérbio como circunstância. Ah, então é uma palavra que dá uma circunstância de tempo. Isso. Advérbio de tempo. É uma circunstância de modo. Advérbio de modo. Tá? Então, essa palavrinha aí é uma palavrinha-chave aí para vocês conseguirem, inclusive, se dar bem na prova objetiva. Então, olha só. Cadê os advérbios desses exemplos? Ó, no Brasil. Muita gente considera o nosso acolhimento bem maior aqui. Bem, advérbio de intensidade. Aqui, advérbio de lugar. Hoje, advérbio de tempo. Abertura da Semana da Arte Moderna. Ok? O que mais que a gente tem de elementos coesivos, pessoal? Os termos resumitivos. Termos resumitivos vocês adoram colocar nos textos, não é? Ó, estudar, revisar, tudo isso. Mas eu vou chamar aqui a atenção de vocês com relação a termos resumitivos, porque a gente não pode usar eles à torta e à direito, porque senão o seu texto vai ficar muito genérico. E banca nenhuma, examinador nenhum, gosta de generalização.
Aqui no meu exemplo, eu usei o tudo isso, mas eu já tinha colocado os elementos, eu já tinha fechado. Estudar, revisar, fazer questões. Perceba que estudar, revisar, fazer questões. Eu delimitei o meu tudo. O meu tudo, ele está delimitado por esses 3 temas. Como que eu delimitei? Por causa do isso, tudo isso, tá? Então, cuidado só para não cair nas generalizações. Na ali de baixo, eu também tenho outros termos. Olha só. Acordo às 5h30, vou para natação e em seguida parto para o trabalho. Ao final do dia, pego as crianças da escola antes de ir para o curso de música. No dia seguinte, repito a rotina. Ou seja, repito tudo isso. Veja que a palavra inteira, a palavra rotina, ela resumiu todo o passo a passo que ele deu, tá? Então, cuidado também que não necessariamente são elementos generalizantes, né? A rotina não é. E ela conseguiu resumir toda a ideia já falada. Posso trazer relações de semântica, tá? Relação aqui, semântica, né, pessoal? Lembra? Quais são as relações semânticas? Eu tô falando de sinônimo, de antônimo, de parônimo, de hiperônimo, hipônimo, hiperônimo, o termo maior. Olha só, exatamente aqui, ó. Meu cão era muito desconfiado. O animal às vezes atacava sem razão. Então, o que é mais genérico? O cão ou o animal? O animal. Então, a gente fala que animal é hiperônimo e cão é hipônimo. Não precisa saber esses nomes agora, tá? Você precisa saber usar. Então, por exemplo, ao invés de ficar repetindo na frase meu cão, meu cachorro, ele resolveu usar não sinônimo, mas ele resolveu colocar um nome que tivesse contido cachorro. Mesma coisa o segundo, ó. Tive um carro a diesel e à época achava barato combustível, inclusive se comparado ao etanol. Combustível é hiperônimo e o combustível, ele abrange todos os tipos, inclusive diesel e etanol. Então, quando a gente procura por esses sinônimos, eu vou colocar aqui muito entre aspas, tá? Mas quando a gente procura por esses termos que podem substituir um ao outro, por quê? Porque uma das regras de coesão em língua portuguesa é a não repetição. Então, para você não ficar repetindo a mesma palavra, você não ficar repetindo a mesma ideia, você vai trocar por um sinônimo. Nesse caso, não é um sinônimo perfeito que a gente chama, mas é um termo mais abrangente que cabe outros ali dentro, tá? Mas então, mais um elemento coesivo, tá? E as conjunções, né, pessoal? Não dá para falar de coesão sem a gente lembrar de conjunções. E aqui, todas elas, conjunções coordenativas, subordinativas, enfim. Não vou trazer as classificações todas para vocês. No PDF, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui. No PDF de apoio tem listinha para vocês, tá? Aqui eu só estou mostrando que as conjunções são elementos coesivos e fazem o quê? A relação entre tanto as orações dentro do parágrafo quanto entre os parágrafos. Então, olha só. Eu gosto de esportes, mas conjunção adversativa, por falta de tempo, não pratico nenhum. Eu gosto de esportes, mas não pratico nenhum. Portanto, conclusão, preciso me organizar para começar a treinar. Tá? Um silogismo aí bonitinho para vocês. O que mais, pessoal, que a gente tem de elemento coesivo? O último que eu vou falar para vocês hoje aqui é da ambiguidade, tá? E aqui, na verdade, é um problema de coesão e coerência, tá? A gente tem vários problemas. A grande maioria deles, vocês não cometem. O que mais os alunos cometem nos textos é justamente a ambiguidade. A ambiguidade, ela pode ser construída de propósito para criar sentido, mas eu nunca indico isso num texto dissertativo, seja ele argumentativo, seja ele expositivo, seja um estudo de caso, tá? Por quê? Porque a ambiguidade, ela tira a certeza do texto. Ou seja, se o examinador quer um texto claro, assertivo,
A partir do momento que tem uma ambiguidade, você vai criar dúvidas. E a partir do momento que a gente cria dúvidas para o examinador, entenda dúvidas como diminuição de nota, tá bom? Então, o que é ambiguidade? Há alguns exemplos aí pra gente colocar em prática, inclusive para vocês não usarem ambiguidade. Você ensina e o aluno nada. Opa! O aluno não sabe nada, ou enquanto eu ensino, o aluno faz natação. O celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Olha só, esse está se referindo aqui ou está se referindo aqui? Tá? Então, aqui na verdade é um erro, porque ou é este se referindo ao homem ou aquele se referindo ao celular. João foi atrás do táxi correndo. Quem estava correndo? O táxi ou João, tá? Então, cuidado. Como que a gente desfaz essa ambiguidade? Por exemplo, João foi correndo atrás do táxi, tá? Ou João foi atrás do táxi que estava em alta velocidade, por exemplo, o que sempre retoma o primeiro elemento anterior. Bom, então com essas ferramentas a gente consegue desfazer a ambiguidade, tá bom? Eu deixo aqui claro que a ambiguidade é um problema, tá? Então, assim, tente sempre ser objetivo, assertivo, tá? Ela é muito mal vista pelo examinador. Então, isso causa erros no seu texto e você tem diminuição de nota mesmo. Examinador nenhum deixa passar a ambiguidade, tá? Ok? Para terminar, como vocês sabem, adoro colocar aqui frases que refletem o que a gente precisa aí no nosso dia a dia de preparação. E hoje não podia ser diferente. A prática aplicada à única coisa muitas vezes supera a inteligência e a arte. Cícero. Então, gente, a gente precisa praticar e a gente precisa praticar várias vezes a mesma coisa. A discursiva, o treinamento do discursivo, ele vai começar. E não adianta você treinar uma vez. É por isso que nós temos mais de uma rodada. Senão, tudo isso que eu tô falando aqui, você colocaria em prática uma vez só e tudo bem. Mas não sou eu que falo, não. É um grande filósofo que fala que a prática aplicada a uma única coisa, ou seja, a sua escrita, muitas vezes, escrever muitas vezes, um texto que foi trabalhado, então um texto treinado, se você treinou o texto, o seu texto pode sim ter uma nota maior do que alguém que tenha uma inteligência muito superior à sua, mas não treinou, mas não sabe escrever. Ou não sabe escrever do jeito que a banca quer, tá? Isso a gente tem que levar para a vida da gente. Então, muito obrigado aqui por hoje, vocês comigo. Fiquem ligados a algumas informações aqui para que vocês já colocarem em prática na primeira ou na segunda e na terceira e na quarta e na 10ª e na hora da prova, tá bom? Todos esses elementos que a gente trouxe aqui de coesão e coerência são fundamentais para que você desenvolva um texto excelente e que tenha nota máxima nos quesitos de coesão e coerência, estrutura e alguns pontos de gramática, tá bom? Então, se precisar, para o vídeo, volta um pouquinho e vamos seguir aí. Grande beijo. Até mais.